Será que o pecado pode causar doenças? Vem conosco para esse estudo sobre o tanque de Betesda. Vamos descobrir o que Jesus ensinou sobre isso. Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao podcast Palavra Prática. Palavra Prática. E olha só, hoje eu quero pedir que você preste muita atenção no que nós vamos estudar, porque nós vamos estudar a história extraordinária em que Jesus cura um homem que estava enfermo há 38 anos, deitado ao lado do tanque de Betesda. E essa história tem muitas revelações, talvez você já tenha ouvido ela muitas vezes, mas não do jeito que Deus nos revelou. Nesses nossos estudos, a gente está olhando para a Bíblia, buscando sempre uma palavra prática que a gente possa aplicar no nosso dia a dia e que ela seja muito exata também. Por isso, a gente sempre olha para as Escrituras buscando o contexto cultural, histórico e também nas línguas originais, no grego e no hebraico, ok? Então, se você ainda não se inscreveu, se inscreva aí no nosso canal, curta esse vídeo, deixe seu comentário e compartilhe com as pessoas que você ama. Se você quiser, curve sua cabeça, feche seus olhos e vamos orar, ok? Senhor, nosso Deus e Pai, nós pedimos que nos dê sabedoria espiritual e revelação, para que nós cresçamos no conhecimento de quem o Senhor é e de quem Jesus Cristo é, e por isso nos reunimos em seu nome. Também pedimos, Espírito Santo, que nos transforme pela renovação do nosso entendimento, para que possamos experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus para as nossas vidas. Nós oramos e agradecemos por tudo em nome de Jesus. Amém. Amém? Vamos ao texto então? Nós vamos ler João no capítulo 5, dos versículos 1 ao 15. Depois disso, Jesus voltou a Jerusalém para uma das festas religiosas dos judeus. Dentro da cidade, junto à Porta das Ovelhas, ficava o tanque de Betesda com 5 pátios cobertos. Então vamos lá. Esses 2 versículos já nos falam da Porta das Ovelhas, e é importante refletir sobre isso. A Porta das Ovelhas era uma porta que existia na cidade de Jerusalém, por onde eram conduzidas as ovelhas e os cordeiros para os sacrifícios no templo. Só que essa porta também tem um significado muito especial, e você precisa prestar muita atenção nisso, porque o entendimento da cura desse homem também tem tudo a ver com isso. Veja só o que Jesus disse em João, no capítulo 10, versículos 7 a 9. Então Jesus afirmou de novo: digo-lhes a verdade, eu sou a porta das ovelhas. Todos os que vieram antes de mim eram ladrões e assaltantes, mas as ovelhas não os ouviram. Eu sou a porta. Quem entra por mim será salvo. Entrará e sairá e encontrará pastagem. Eu sou a porta das ovelhas, Jesus falou. Top, né? Demais. Tem tudo a ver. E em outro texto, Jesus também diz que ele é o bom pastor. E o bom pastor, naquela época, né, os bons pastores, eles ficavam sempre junto à porta para guardar ela quando eram nos apriscos, assim, no meio do campo, para proteger as ovelhas dos lobos. Isso mesmo. Né? Jesus, ele fica guardando as suas ovelhas para protegê-las dos lobos. Sim, não, e o pastor também, ele cuida da ovelha, ele resgata a ovelha, ele coloca bálsamo nas suas feridas, ele enfaixa as que estão com a patinha quebrada, né? Então, é muito interessante quando a gente vai estudar sobre o pastor, né? Verdade. É um cuidado que vai além, né? De apenas alimentar. Exatamente. Então, pegou essa fala de Jesus aí? A porta das ovelhas, né? Vamos em frente no João 5, versículo 3. Ficavam ali cegos, mancos e paralíticos, uma multidão de enfermos esperando um movimento da água. Agora é importante a gente olhar para esse versículo com muita atenção. Porque tem algumas palavras aqui que nós precisamos olhar no grego, que é a língua original do Novo Testamento. Vamos lá? A primeira palavra que nós vamos trazer para você aqui é a palavra cegos, que no grego é tuplos, e significa cegos mesmo, mas não só fisicamente cegos, entendeu?
Essa palavra também significa cegos mentalmente, ou seja, aquela pessoa que tem a sua visão perfeita, consegue enxergar perfeitamente, porém não enxerga algumas coisas que estão bem na frente do seu nariz. Né? Então esse é um tipo de cegueira também. Tem até um ditado que dizem por aí que fala: o pior cego é aquele que não quer ver. Será que é daí que saiu? Não, acho que não, né? E também pode se entender na questão do entendimento também. Muitas vezes as pessoas que leem e não entendem. É um tipo de cegueira também. Verdade, verdade. Mas amém, Jesus veio, tá? Ó, pega isso, Jesus veio. Bem, outra palavra importante para a gente estudar aqui no original é a palavra mancos. A palavra mancos no grego é cholos e significa coxo, aleijado, parado. É aquele que não consegue se mover porque tem algum problema físico, entendeu? Agora, a palavra paralítico, que nós vimos no texto, no grego é xeros e significa murcho, seco, ressecado. Olha só. Não tem muito a ver com paralítico, né? Pois é. Mas amém. Agora, a palavra enfermos, que é a última que nós vamos ver desse versículo, no grego ela é asteneo. E significa doente, sim, mas também sem forças. Uma pessoa que ela é fraca emocionalmente. Então ela se sente sem forças. Quando você estava falando a respeito da palavra paralítico, que significa murcho, seco, ressecado, o que me veio na mente foi Ezequiel 37, o vale de ossos secos. Jesus veio, tá? Jesus veio, fica tranquilo. Que ele... Vamos seguir no versículo 4? Pois um anjo do Senhor descia de vez em quando e agitava a água. O primeiro que entrava no tanque, após a água ser agitada, era curado de qualquer enfermidade que tivesse. Um dos homens ali estava doente havia 38 anos. Quando Jesus o viu e soube que estava enfermo por tanto tempo, perguntou-lhe: Você gostaria de ser curado? O homem respondeu: Não consigo, Senhor, pois não tenho quem me coloque no tanque quando a água se agita. Alguém sempre chega antes de mim. Jesus lhe disse: Levante-se, pegue sua maca e ande. No mesmo instante, o homem ficou curado. Ele pegou sua maca e começou a andar. Pode parar aqui já. Ele estava doente há 38 anos. E ele estava lá deitado numa maca do lado daquele tanque. Agora, qual será o tipo de doença que ele tinha? O texto nos mostra aqui que a palavra doente, que foi usada aqui, no original grego é asteneia, e significa sem forças. Refere-se a uma doença que priva alguém de desfrutar ou de realizar aquilo que gostaria de fazer. Ou seja, esse homem não era cego, pelo menos os seus olhos funcionavam. Esse homem também não era manco. Né? Ele não tinha nenhum problema físico, pelo menos não é o que a Bíblia diz aqui. Alguns dizem que ele era paralítico, porque ele estava deitado naquela maca. Mas como nós vimos, o correto é dizer que ele tinha uma doença que o deixava sem forças. Talvez até ele sofresse de depressão. Sim. Né? E quem conhece depressão sabe que depressão é algo muito sério. Se você conhece alguém que sofre de depressão, se você mesmo tem sintomas depressivos, você precisa procurar ajuda, tá certo? Agora, Jesus chegou e mudou toda a história daquele homem. Glória a Deus. Glória a Deus. Agora, que interessante que eu achei é que Jesus, ele chegou lá e depois que ele ficou sabendo da condição desse homem, chegou perto dele e fez a pergunta que mudou tudo. Você gostaria de ser curado? E a palavra curado, no original grego, é ugies, e significa ser restaurado, ser saudável, ser normal, ter uma boa saúde. Mas essa palavra também significa metaforicamente algo muito importante. O ensino que não se desvia da verdade. Isso é forte. E isso é forte. Talvez você não tenha a noção de como isso é forte.
Isso pode mudar tudo. Talvez você não tenha compreensão disso. Porque o ensino, que é um ensino que se desvia da verdade, pode levar as pessoas para longe de Jesus e não para perto dele. Exatamente. Mas veja só, aquele que estava diante daquele homem era exatamente aquele que disse em João, capítulo 14, versículo 6, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém pode vir ao Pai senão por mim. Uau! O que Jesus estava dizendo para esse homem era, se ele quisesse, ele poderia ser curado, restaurado, ser uma pessoa saudável e que a solução para isso estava ali, bem na frente dele. Uau! Então, meu irmão, minha irmã, se você ainda não sabe, em Jesus está a cura para suas enfermidades, sejam elas físicas, emocionais ou espirituais. Se Jesus restaurou aquele homem, ele pode também restaurar você. E além disso, em Jesus está o ensino que não se desvia da verdade, porque ele é o caminho, a verdade e a vida. Aleluia. Aleluia, aleluia. Bem, mas veja só o que uma doença emocional pode fazer com uma pessoa. Aquele homem nem respondeu à pergunta de Jesus. Ele não disse se ele queria ou não queria ser curado. Percebeu? Ele estava há tanto tempo naquela condição, achando que aquela água do tanque era a única solução para ele, que nem percebeu a pergunta de Jesus, provavelmente. Ele se colocou numa posição de totalmente ser dependente de outras pessoas. Né? E ele disse que por causa disso, ele não tinha chance de ser curado, porque ele não tinha ninguém que o ajudasse. Só que Jesus estava ali, veja só, e estava pessoalmente ali, a pessoa certa apareceu 38 anos depois. Glória a Deus, né? Glória a Deus. Veja o que aconteceu com esse homem. Jesus lhe deu uma ordem. Levante-se, pegue sua maca e ande. Aquele homem ouviu. E ele creu nas palavras de Jesus. Ele obedeceu e recebeu a cura dele. A cura dele foi além do físico, foi na essência de todo o seu ser. Foi uma cura espiritual, uma cura emocional, sentimental e, consequentemente, física também. Jesus restaurou aquele homem na sua origem, porque o Salvador do mundo, aquele que restauraria todas as coisas, a sua origem, havia chegado e estava diante dele. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus, né? Uma vez que esse milagre aconteceu no sábado, os líderes judeus disseram ao homem que havia sido curado: hoje é sábado, a lei não permite que você carregue essa maca. Mas ele respondeu: o homem que me curou disse: pegue sua maca e ande. Quem foi que lhe disse uma coisa dessas? Perguntaram eles. O homem não sabia, pois Jesus havia desaparecido no meio da multidão. Mais tarde, Jesus o encontrou no templo e lhe disse: agora você está curado. Deixe de pecar, para que nada pior lhe aconteça. O homem foi até os líderes judeus e lhes disse que tinha sido Jesus quem o havia curado. Você viu o que aconteceu? Esse homem nem sabia quem era Jesus. Não é? É verdade. Mais uma vez aqui nós podemos ver como Jesus, ele, na sua aparência, ele não dava para distinguir ele de uma pessoa comum, como nós. Né? No meio da multidão, Jesus era só mais um. Mas veja como foi o próprio Jesus que foi até ele no templo e falou com ele. Né? Jesus, ele é assim, ele vem até nós muitas vezes. Uau! É isso aí. Glória a Deus. Glória a Deus. E veja só o que Jesus falou para esse homem, como foi importante. Agora você está curado. Deixe de pecar, ou não peques mais, em outras versões, para que nada pior lhe aconteça. Forte isso. Forte.
E no versículo 14, o Jesus reafirmou a cura dele e revelou o motivo dele ter estado enfermo por 38 anos: o pecado. Uau, uau, uau. Meu irmão, minha irmã, deixe de pecar, pare de pecar. Não peques mais, disse Jesus, para que nada pior lhe aconteça. Será que Jesus estava dizendo para aquele homem que o motivo dele ter ficado doente por 38 anos foi o pecado? Será? Pela afirmação do versículo 14, sim. Então, né? Bem, a Bíblia não conta detalhes da vida passada desse homem, mas um dos alertas que a Bíblia nos dá sobre o pecado está no livro de Tiago, capítulo 1, no versículos 13 ao 15. Veja só. Quando alguém for tentado, jamais deverá dizer: estou sendo tentado por Deus, pois Deus não pode ser tentado pelo mal e a ninguém tenta. Cada um, porém, é tentado pela sua própria cobiça, sendo por esta arrastado e seduzido. Então a cobiça, tendo engravidado, dá à luz o pecado, e o pecado, após ter se consumado, gera a morte. Sim, meu irmão, minha irmã, é isso mesmo que nós acabamos de ler. Nós aprendemos que Deus não é a origem da tentação. Quem traz as tentações para a nossa vida somos nós mesmos, né? E se nós cedermos a essas tentações que a gente trouxe para a nossa vida, teremos diante de nós a oportunidade de pecar, que é agir de uma forma que não agrada a Deus. E se nós escolhermos andar por esse caminho, é a morte que nos espera. É o que a Bíblia está dizendo. Sim. Né? Sim. Mas nem eu e nem você, e nem nós e nem você, precisamos escolher andar por esse caminho. Porque assim como aquele homem doente, deitado ao lado do tanque de Betesda, nós estamos diante de Jesus. Ei, há quantos anos você está sofrendo? Hoje, Jesus está aqui conosco. Então, hoje pode ser o dia de você começar a reescrever uma história na sua vida com a ajuda de Jesus. Jesus é aquele que levou com ele todas as nossas enfermidades e doenças naquela cruz. Ele foi ferido por causa da nossa rebeldia e foi esmagado por causa dos nossos pecados. Por isso que ele tem toda a autoridade para perdoar pecados. E você pode sim receber perdão, pode receber a cura, assim como aquele homem também recebeu. E a pergunta que você tem que responder hoje é a mesma pergunta que aquele homem respondeu. Você gostaria de ser curado, de ser curada? Qual é o pecado que você está cometendo hoje e tem consciência disso? Que você precisa parar agora mesmo e se arrepender diante de Deus. Se você já tem essa resposta, já sabe o que fazer, né? Vai para o seu quarto, fecha a porta, joelho no chão e fale com seu Pai que está nos céus em secreto. Porque em secreto ele vai te perdoar, ele vai ouvir a sua oração e você será recompensado, recompensada. A Bíblia diz que se você orar e se humilhar, se arrepender dos seus pecados e mudar os seus caminhos, Deus ouvirá dos céus, perdoará os seus pecados e sarará a sua terra. Segunda Crônicas 7,14. Segunda Crônicas 7,14. Então faça isso, meu irmão, minha irmã. Mas se você não souber o que você precisa mudar na sua vida, talvez seja algum pecado em oculto. Então, nós podemos orar por isso. O que você acha? Vamos orar? Porque Deus, sim, ele pode nos mostrar, e eu creio que ele vai mostrar para você se existe alguma coisa na sua vida que não agrada a ele e você não sabe. Sim. Inclusive, nós temos experiência disso, de estarmos fazendo essa oração para que o Senhor revele pecados em oculto na nossa vida e sim, o Senhor nos responder, né, a oração e a gente se consertar diante de Deus, se arrepender dos pecados e mudar nossa vida e de fato sermos recompensados. Verdade, verdade. Vamos orar? Então, se você quiser, curve sua cabeça, feche seus olhos e vamos orar.
Senhor nosso Deus e Pai, nós agradecemos por esse estudo, de como o Senhor nos conduziu até aqui. Agora nós queremos pedir a sua ajuda, Pai. Que o Senhor nos mostre quais são as áreas da nossa vida que não te agradam e que nos ajude a fazer as mudanças para que nós sejamos livres do pecado. Fala conosco, Senhor, e nos ajude pelo seu amor e para a sua glória. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém? Amém? Glória a Deus, glória a Deus. Meu irmão, minha irmã, a partir de agora eu quero pedir que você preste atenção no que vai acontecer na sua vida, porque Deus ele vai querer mostrar para você se tem algo na sua vida que você precisa mudar. Talvez você tenha um sonho, talvez Deus fale com você mesmo aqui no seu ouvido, em voz audível. Talvez você tenha uma revelação quando você estiver lendo a sua Bíblia. Talvez Deus fale com você através de outra pessoa também. Ou enquanto você estiver orando. Ou durante a sua oração, né? Então, o importante é você ficar ligada, né? Para que você possa realmente, assim que tiver alguma revelação de alguma coisa, já fazer aquele processo de se arrepender diante de Deus, né? Lá no seu quarto, com a porta fechada diante Isso aí. dele. E até mesmo uma percepção, né? Exatamente. Que às vezes a gente não tem essa noção, né? Porque a maneira como Deus pensa, muitas vezes é diferente, muito diferente da maneira como nós pensamos, né? Nós temos um pensamento humano que a gente aprendeu desde que nós nascemos até agora a pensar desse jeito, né? Mas Deus não. Deus é eterno e ele tem a maneira dele pensar, dele sentir, dele, né? Se expressar e tudo mais. Mas que tremendo que foi esse estudo de hoje, não é mesmo? E nós queremos te dizer que esses estudos que nós estamos fazendo, eles têm nos levado a uma compreensão, são muitas revelações importantes e para a sua vida, eu creio que ainda tem muito mais também. Por isso, se você ainda não se inscreveu, se inscreve aí no nosso canal, que você curta esse vídeo, que você deixe seu comentário, sua crítica, sugestão, o seu pedido de oração, a sua revelação, se Deus revelou alguma coisa para você que não revelou para nós, né? E também nós queremos te convidar para você fazer parte desses nossos estudos. Então, ative as notificações para você ser sempre lembrado pelo YouTube quando sair um novo conteúdo. O que você pode fazer também? Compartilhar esse conteúdo com seus amigos, esse vídeo, com seus amigos, seus familiares. Seja você também um canal de bênção na vida das pessoas. Tá bom? É isso então? É isso então. Tá certo. Meu irmão, minha irmã, que Deus te abençoe, a você e a sua família, em nome de Jesus. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!